tema da mensagem deste dia: Otimao chondaka yetu komele ino o crescimento da igreja. okukula kwekongelo. O crescimento da igreja. Okukula kwekongelo. Vamos todos? O crescimento da igreja. Outra vez. O crescimento da igreja. No mundo. Okukula kwekongelo. O texto lido apresenta dimensões pelos quais Otipama tuatanga bitulekisa ndamupi onde a igreja deve passar. Ekongelo lipita São extensões exigidas por Deus. olonjila vyato vilekisiwa la suku. Primeira dimensão: Chatete o crescimento da igreja por extensão. okukula kwekongelo bokulitanda. O crescimento da igreja por localidades. Okukula konembele kovivanza vyonse. Versículo 19. Otinimbu chatote kwi letelala. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O crescimento por extensão. Okukula kwekongelo. Quando Estevão morre, Eti Stefano afa. aquela perseguição, Okukwamawa kwacho os cristãos, vakwa Kristu os judeus, vayundeya foram fugindo, vakala lokutila chegaram até Antioquia. vapitila kwa Antioquia. Aí estava acontecendo o crescimento por localidade. Noke kwachopo ekongelo lyakala lokukula pochitumalo. Jesus deixou a igreja em Jerusalém, Yesu washa ekongelo ko Yerusalém uma localidade. ochitumalo chimwe. Agora em Antioquia, Noke kwa Antioquia mais um ponto de pregação. chikasivo ochitumalo chimwe chokukundiwa kondaka. Antioquia, Kwa Antioquia na altura, koloneke vyato era um baluarte das missões. chakala ochifuka chimwe ondaka iwa yakala okukundiwa. Foi em Antioquia Wachoke kwa Antioquia onde partiram muitos missionários watunda olondingo pange para vyalo estender a igreja em muitas partes do mundo. ocho ekongelo lyamame kokukula. Cumpriu-se o crescimento por localidade. Noke ochishimilwe chichokukula kondaka yasuku ochitumalo chatelisiwa. Antioquia, centro missionário. Kwa Antioquia kwakala ochitumalo chimwe chokukunda ondaka. O pastor no Sumbe, Ungombo kosumbe Kwanza Sul, oko kokwanza devia sulu ser o centro de missões. teokala ochakati chokukunda ondaka Assim como yimwa. Wambu, Benguela e Bie. Kowambu lombaka kwenda koviye. Olhar para a situação geográfica da província, Okuvanja ndomo ochifuka chove chalitanda. fazer da sede um centro de missões. Noke pochitumalo pakasite pakala apa pakundiwa ondaka Tem sim uma yiwa. dificuldade Chikasi esakalalo limwe na extensão da igreja. okukula kwekongelo. Como começar a implantar uma igreja? Tufetika ndati upange umwe. Deus tem abrido caminhos, Suku washata kuyikula onjila. porque aí já tem muitos filhos dispersos em muita parte. Momo ekongelo lyetu omalavalwa valisandola. Comece um núcleo na casa de um membro efetivo que vive muito distante de ti. Fetika upange konjo wondonge yumwe watambulale Yesu. Vai acontecer o crescimento da igreja por extensão. Noke okukula kwondaka yasuku pochitumalo. Para não ficar confinado num só lugar, Ocho katuka kalengo pamosi. durante 4 anos, Tunde anyamo akwala. 8 anos, Anyamo acho atukwiwale no ndoto. mesmo lugar. Pochitumalo chimosi. Assim não aconteceu o crescimento por localidade. Noke ocho okukula kwende mbele pochitumalo kachatenisiwile. Deus permitiu a perseguição dos judeus, Yesu watawo kuti vayundeya vakwamewa. porque Deus quis e quer até hoje atingir o mundo todo. Mokonda onjongole ya suku okupitina kolwali É lwonse. grande preocupação o crescimento por extensão, Esakalalo lyokukula kwende mbele porque há obitumalo localidades bikale bitima neste byetu. mundo que ainda não tem igreja. Mokonda tusango bitumalo byalwa kuno kolwalika kulya kongero. Existe membro da igreja
tukwete omala vamwe vakongelo cristãos de verdade, vakwa Kristu vochili vive distante, vakasi kupala no município, vakasi ko vivanja vimwe e ele não vipala tem onde adorar a Deus, kavakwete apa vafendera não suku tem onde ouvir a palavra de Deus. kavakwete apa vayeva ondaka ya É suku uma missão difícil, chikasi upange umwe watina mas é possível. kwai uteliwa O crescimento por extensão. Vamos todos? o crescimento por extensão. Segunda dimensão, Eto seria vali o crescimento da igreja, numericamente falando. okukula kwenembele ketendelo Versículo 20 até 22, do texto que estamos a ler. kochinimbu chekunhavali kwenda chakunhavali lavali. E havia entre eles varões síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteram ao Senhor. Aleluia! Amém. O crescimento numérico da igreja é muito importante. Okukula kwekongelo ketendelo chikisikiwavo. Vejam, no versículo 19, os judeus, quando chegaram em Antioquia, encontraram os judeus vizinhos lá. Vayundeya echivapitira kwa Antioquia vasanga vamanjavo po chitumalo tatuopo. Esses judeus Vayundeya ava limitaram-se a evangelizar, vakala ngolo kutavisa ondaka ya a suku cultuar lokufendera com os vizinhos judeus. la vayundeya vasangiwapo ndoto É como os bacongos. chikasi ndava kwetu konano yofeka Chegou na província do Kwanza Sul, echiyapitira koko kwanza sulu estão lá 15, 20 cabindianos, vakasiko etendelo elo lyatukuiwa flutuam lá entre eles durante muitos anos. vafendera ng'omo lyavo lotembo vyalwa Esses jovens típicos estão no versículo 20 e 21. amale yava ndolo lyomunhu okutava ku Yesu eye mwele omola suku Eles acertaram a pregação. ovo vaswisapo oundo E a presença da mão de Deus estava com eles. noke ekalia suku lyakala lavo Conversão aconteceu. omanu valitavela Crescimento numérico aconteceu. ekukula kwene mbele kwetendelo chakala lokulipita Crescimento numérico. okukula kweketendelo Jesus deixou em Jerusalém 120 membros. Yesu washa olondonge vyaye No dia de Pentecostes, okwiya ke Espírito Santo cerca de 3.000 almas. ekongelo lyakula Crescimento numérico. okukula ketendelo Os jovens discípulos a pregarem sobre Jesus Cristo, creu o grande número. amale yavo kukunda ondaka ya suku etendelo lyamako O crescimento numérico aconteceu. okukula kwetendelo chakala lokulipita Os jovens discípulos amale yava pregaram a Jesus, vakala lokukunda anunciaram suku Jesus. lokukunda ondaka ya Yesu Preguemos todos o nome de Jesus. Aleluia. tukundivosi ondaka ya Yesu Explica a pessoa, Deus te ama. sapwira omuno kuti suku Ele kusole precisa de ti. eye ukusukira Somos pecadores. kuva kwa kandu Crê em Cristo. tava ku Yesu A mão de Deus vai operar. ekalia suku E litalavayi o crescimento vai acontecer. noke okukula kwekongelo tyakumoleya A evangelização pessoal okutavisa omunu lomunu deve ser feita te chipangiwa como se fosse uma comida de todos os dias. ndokulya twashato kulite A kulala qualquer momento que se encontrar com alguém não cristão, echo lisangala umo kutyandika kwete Yesu use as quatro leis espirituais. ove sapela laye Anuncie Cristo usapwira onduko ya para ele Yesu crer em Jesus. eye otava ku Yesu Você evangelizou alguém? Sim. watavisale umwe Não ocho deixe assim. kukoshe ndoto Aplique a operação André. usapwira konda mupiyo ndonge Crê ya que a pessoa sukwandele vai com a igreja. wambata umunhu kwendela yeko kakone mbele Faz o amigo akale kamba lyove para o crescimento numérico. ocho ekongelo likule Na nossa reflexão ontem, kokusokolola kwetu wena ganhar os natos okukwata olonyitiwe é a maior dificuldade aqui no sul do país. chikasi esakalalo linene kulokombwelo Mas yofeka eles estão a aceitar Cristo. vakasi lokutava Yesu Precisamos familiarizar-se com eles, te okulikongela lavo buscá-lo
leva a igreja, okubambatako nembere todos os dias oloneke byonse vai acontecer o crescimento numérico. noke ekongero É likulu uma preocupação de um pastor. esakalalo lyungombo Hoje cultuaram 20 pessoas, etali bakala próximo akunya bali domingo 10 pessoas. ochalumingu chimwe akwi Não vai ter sono. otuloka tiya De repente 50 pessoas. noke ekongero lyamako Vai bali dormir alegre, eteke lyatoka sanzuka porque houve muita gente. no mokondawo manu balivokiya Crescimento numérico é uma dimensão muito importante. okukula kwekongero chisilivira Mas talwa temos uma terceira dimensão, que é a última, tukwete bwetosi lyatatu alo que é lyasulako o crescimento espiritual. okukula kespiritu Versículo 22, 3 e 4. kovinimbu vyatukuiwa ndoto E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Aleluia. amen O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Crescimento espiritual é uma dimensão muito importante. okukula kespiritu chisilivira talwa A partir do pastor, okufetikira kungombo evangelista, kung'ana evangelista diácono, diakono diaconisa, diakoniza crescimento espiritual. okukula kespiritu Em Jerusalém, ko yerusalém quando se aperceberam eci vakaciyeva que já temos um ponto de pregação em Antioquia, ku antiokiya oundo yakatuka eles olharam lá na igreja, vavanja kekongero olharam as pessoas, vavanja umanu acharam vekongero, Barnabé vasanga barnabe para enviar em Antioquia, ocho votume ku para antiokiya cuidar os novos membros, os recém-nascidos. ocho akatate ava vachitiwa kaliyekeko lelo Barnabé era um homem de bem, wakala ulume uwa vivia bem com as pessoas, wakala chiwa lomanu falava bem com as pessoas, wavangola chiwa lomanu tratava bem as pessoas, watatatata chiwa omanu partilhava os seus bens com as pessoas. echiyakwata wakala la chovolo Homem de bem, komanu homem de bem. wakala ukwakulinga Mas o chichiwa pastor de bem não é bom, papai. ungombo uwa Pastor de bem ungombo é um uwa pastor que dá dízimo, ungombo umwe wecha que onepa encoraja os outros, noke que okolisa cuida bakwavo bem a igreja. okutata chiwa É um homem de ikongelo bem. omunu kwakupanga chiwa O contrário chakamu kwavo não é homem de bem. amunu omunu kwakupanga Como lami cuidar o povo de Deus? ndamupitu tata omanu basuku Barnabé foi homem de bem. barnabe wakala omunu uwa Diz a Bíblia Sagrada, bibilia liti muita gente se uniu a ele, omanu balwa porque balikongela era layi homem de bem. mokonda wakala omunu ukwakupanga chiwa Barnabé não era só homem de bem, kakalelengo ukwakupanga mas chichiwa também era homem cheio do Espírito Santo de Deus. wayukile toke espiritu lya suku Cheio do Espírito Santo de Deus. ochilele mbya cha suku chakalalaye Não é como uma garrafa cheia de água, kachika siko dovava kasi mongalafa yimwe mas o Barnabé eye era um homem submisso ao Espírito Santo em tudo. wakala umwe ukwakupokola ke espiritu lya Era homem suku guiado pelo Espírito Santo de Deus. wasongwiwa le espiritu lya suku Obedecia a voz de Deus. wapokola wokondaka yaye Barnabé barnabe era um homem que wakala ulume umwe não entristecia o Espírito Santo de Deus, não. kakalele ochitukelo chilele mbya Fazia cha sempre a suku vontade de Deus. wakala lokupanga ochali cha Por suku este motivo, mokonda lyato muita gente se uniu a ele. omanu balwa bowamelo chipepi balikongela laye Mas Barnabé não era só homem de bem, kakalele ngo kwakupanga chichiwa não era só homem cheio do Espírito Santo, kakalele ngo le espiritu santo mas também era homem cheio de fé. wakala vo ulume umwe wayuka ekolelo Era homem de fé. Vamos todos? Era homem de fé. Outra vez? era homem de fé E é o slogan que encontramos aqui. otochimao twasanga kuno Fé nos últimos tempos. ekolelo koloneke vyasulako Meus irmãos, um pastor ava manji ungombo sem fé numa igreja lekole dakakweti ekolelo vekongelo limwe desmoraliza os cristãos, omanu vonsi vasumwa desanima os homens de fé. elavoko lyomanu O livapwa povo fica sem fé, omanu kavakwata o vali povo fica sem elavoko esperança. kavakwata vali elavoko
O nosso pastor regional, ungombo wetu usongwi wetu no trabalho de ontem, ela echitwakala kepuyuko na última parte, echitwaka nyina kupange escreveu assim: será que a região pode desenvolver? wasoneti Mas sim, wasoneti otivanda chetu chitava kuti vai chikula desenvolver sim pela fé, aleluia. Não etutukula temos que bondu kojeko temos lero que ser homem de fé. tetwakala omanu bakwako lero Barnabé foi homem de fé. eye wakala ulume umwe ukweko lero Encorajou as pessoas noke wakolisa omanu a viverem da fé. okukala leko lero O pastor não pode ser pessimista. ungombo kachitava kuti toshatsima tina chityukangoko O nyima evangelista também. ngala evangelista la O yevo diácono também. ngala ndiakono la A yevo esposa do pastor. ndona yungombovo Não pode ser fraco na fé. katuka kali omanu bana Vocês estão no bayongwake kolero volante. tukasiko kwendisa Barnabé, muita gente se uniu a ele porque foi homem de fé. Barnabe omanu balwa balikongera la ye bekonda lyekolero lyaye A pergunta é essa: epuliro lyeli como é que está a tua fé? ekolero lyobe likasindatu Você está seguro que está salvo? ove wachikoleramu kuti wapopeliwa Deus ajude cada de nós suku akwatise omunu lomunu seguir atentamente okukwama as 3 dimensões quanto ao crescimento da igreja. olonjira ivi vitatu vya Espírito Santo vityama kekongero Crescimento por extensão, okukula okulitanda crescimento numérico, okukula ketendelo crescimento espiritual. okukula ke espiritu Preocupa-te pelo teu crescimento espiritual para ir para o céu. sakalala lokukula ke espiritu ocho wendekilo Amém. amen